Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa nona aula de História Eclesiástica 2. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graças e paz. Boa noite, graças e paz a todos. Hoje nós estaremos falando sobre o tema As Cruzadas. Esse assunto que é muito dito, é muito falado, tanto pela arte quanto pelo cinema, mas, ao mesmo tempo, nós, de uma forma geral, acabamos não sabendo de muitos detalhes e compreendendo melhor sobre esse assunto. E para nós, como seminário teológico, é muito importante termos um conhecimento do o porquê aconteceram as cruzadas. Qual foi o propósito, o que estava inserido naquele contexto. Então, hoje a gente vai trabalhar bastante sobre esse tema, não tenho dúvida que vai ser muito bom para o nosso aprendizado. E antes de iniciarmos a leitura do material, eu quero ler um texto bíblico com vocês. Tenha bondade, leia para mim aqui, Evangelho de João, capítulo de número 18, versículo de número 36, estou compartilhando aqui na nossa tela, um versículo de Jesus, e leia para nós, porque esse texto vai poder ser muito útil para a gente compreender melhor sobre esse assunto. Eu leio sim, pastor. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Até aí. Obrigado, Diogo. O meu reino não é deste mundo. Eu quero acreditar que até o quinto, sexto século, principalmente ali até o quinto século, os nossos irmãos, tanto da igreja primitiva, aquilo que nós chamamos de história da igreja antiga, período da patrística, eles levaram muito a sério isso. Mas depois, nos próximos 500 anos, como a gente já vem trabalhando, a igreja, de fato, tomou uma nova conotação política, uma nova conotação bélica, uma nova conotação em busca do poder, do domínio, e, infelizmente, a Igreja de Jesus ela acabou, eu diria, se enveredando para caminhos nebulosos, caminhos heréticos, e, infelizmente, chegamos aqui a esse tema, que são o tema das cruzadas. É claro que, já antecipando uma fala que é muito importante, nós precisamos entender bem aquele contexto para que a gente possa entender aquelas guerras. Mas já antecipando até uma fala, o grande erro com relação às cruzadas, eu diria que não está necessariamente na questão dos reis, e nem dos reinos, nem da conduta política deles. Mas o grande erro, na minha concepção, foi o erro religioso e o erro papal. Por quê? Porque nós vemos que as cruzadas nada mais são, nada menos são do que iniciativas aonde a igreja ela guerreava em nome de Jesus. Ela dava o aval aos ataques. Então, é muito lamentável que um papa ele unisse forças para levar o povo a guerrear em nome de Cristo, sendo que o próprio Cristo nos deixou outro exemplo. É muito curioso que também, naqueles dias, vocês vão lembrar muito bem que o catolicismo ele estava dividido entre ocidental e oriental. E o Império Bizantino, onde estava a Igreja Católica a Apostólica Ortodoxa Grega, eles diziam o seguinte, que eles eram contra a cruzada, porque eles diziam que nenhuma guerra é santa. Porém, a guerra é necessária. Percebam que a maturidade dos bizantinos era maior do que os dos ocidentais. Então, quando eles falavam sobre essa questão da guerra, eles diziam isso. Nenhuma guerra é santa. E, de fato, é verdade. Nenhuma guerra é santa. Mas, porém, ela é necessária quando se precisa guerrear. É claro que eles também cometeram erros, nós veremos aqui, vocês vão ver que
principalmente ali na primeira cruzada, eles indiretamente apoiam, né, a primeira cruzada, mas depois eles acabam se dando mal. E a gente vai trabalhar hoje em classe tudo isso, tá bom? Então, lembrando dessas palavras de Jesus, que o meu reino não é deste mundo. Amém, meus irmãos? Amém, Dil? Então, vamos lá. Vamos trabalhar bastante aqui. Hoje nós estaremos trabalhando de uma forma bem expressiva, tanto no livro do Justo Gonzalez, volume 3, vamos trabalhar aqui também no volume 4, quarto. No volume 3 estaremos lendo algumas páginas sobre a decadência do papado, se der tempo, é claro. No volume 4, no quarto capítulo, tem um capítulo exclusivo explicando sobre as cruzadas, e também no livro Cristianismo através dos séculos, tanto no capítulo 21 e 22, aqui também vai dar uma ideia muito boa desse período da igreja. Como eu disse, nós estaremos deixando até esses capítulos como capítulos base para que os irmãos leiam, né? Aqui vai falar no capítulo 21 e no capítulo 22 do cristianismo através do século, o apogeu do poder papal, e o capítulo 22, cruzados e reformadores. Está dentro do capítulo aqui, da temática, a supremacia do papado, que foi de 1054 até 1305, que está bem dentro desse período, que é o período das cruzadas. Hoje também eu peguei aqui e estarei utilizando como material, irmãos, vários outros professores, inclusive seculares, que eu quero até mostrar agora rapidamente, e estarei disponibilizando no nosso grupo. Eu estarei utilizando muito hoje o material aqui do professor Robson Gomes Filho. As aulas, tem 2 aulas sobre a cruzada, muito boa dele, Cruzada 1 e Cruzada 2, é 1h30 cada aula. O material dele é muito bom, inclusive eu vou indicar até o livro-texto que ele se baseia, fica aqui a recomendação. Então, eu estarei utilizando alguns gráficos desse professor e recomendo que os irmãos assistam, porque realmente foram aulas muito boas e muito profundas. Não dará tempo de tratarmos de todos os assuntos que ele tratou aqui. Um segundo material foi aqui também desse canal, que eu já indiquei para vocês, que é o canal Impérios AD, né, do professor Tiago. Muito bom, mas muito bom. Eu, particularmente, nunca aprendi tanta história rindo tanto. Eu achei que ele foi criativo, protagonista, está de parabéns. Ele também faz a citação aqui de um livro, que eu estarei mostrando já para vocês também, e vamos estar compartilhando uma parte muito boa. E também utilizei parte do professor também Pedro Renó, que também é um professor de história, e ele fala sobre as cruzadas, e ele deu um acréscimo muito bom na aula que a gente vai estar trabalhando hoje. Em síntese, eu estarei utilizando todos esses materiais para passar aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, começando aqui, compartilhando aqui algo, mudando aqui a tela, quero mostrar aqui para vocês. E hoje, né, hoje nós estamos só nós dois, os demais irmãos não puderam estar presentes, então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais nós dois, os assuntos da aula, né? Quero lembrar que as nossas aulas são gravadas, como é praxe, sempre gosto de avisar aqui no início de cada aula. As nossas aulas são gravadas para que os irmãos aqui do nosso curso híbrido, né, possam estar reutilizando esse material. São gravadas também para que futuros irmãos que queiram fazer o curso em AD utilizem essas aulas como base também do currículo que será o currículo em EAD, e também são gravados para poder abençoar muitos irmãos que estão espalhados aí, onde quer que essas aulas cheguem, e que essas aulas possam ser úteis a cada um de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fazer até uma citação bem interessante aqui do professor Tiago Braga, que eu gostei muito. Logo de início, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que nós não podemos estudar o assunto das cruzadas tendo em vista os nossos dias atuais.
porque, de fato, se pretendermos olhar as cruzadas com o olhar moderno, nós nunca conseguiremos. Por quê? Porque somos frutos de um outro período. Nós vivemos dias, eu diria, difíceis, sim, mas nada se comparava àquele período logo depois da queda do Império Romano. Então, é muito fácil a gente julgar, como eu mencionei, na minha opinião, os papas erraram, e na minha concepção, a própria Igreja Ortodoxa grega também, no momento que eles se unem numa guerra santa, né? Porque, percebam, o mundo naqueles dias estava vivendo uma guerra santa, porque o que era a guerra muçulmana, senão também uma guerra santa? Era uma guerra santa por parte dos muçulmanos, e agora estava tendo uma guerra santa por parte dos cristãos. Então, no momento em que nós, religiosos, legalizamos e incentivamos uma guerra, aí a gente perde, eu diria, aquilo que, de fato, Deus espera de nós. Então, eu compreendo que foram dias difíceis, dias nebulosos, mas eu entendo que essa seria uma pauta monárquica, seria uma pauta do império, não uma pauta da religião. Por outro lado, como eu disse, é muito difícil a gente fazer uma leitura desse período com os nossos óculos contemporâneos, né, Gil? Porque nós não estamos vivendo aqueles dias, nós não temos aqui um grupo de muçulmano sarraceno doido para querer nos matar já há 3 séculos. Nós não temos outros povos querendo invadir o nosso quintal, como acontecia também com os eslavos. Não dará tempo de trabalharmos, mas logo depois, um pouco antes aqui do período chamado período das Cruzadas, que se inicia no século XI, o que acontece? A gente tem que se lembrar de uma coisa muito importante, que foi o quê? As invasões dos saxões, dos vikings. Ou seja, nós não temos vikings aqui entrando nas nossas praias, devastando, saqueando tudo. Então, olha como é difícil a gente fazer um juízo de valor. E também, não é fazendo uma defesa, mas o Papa, naqueles dias, ele era a maior autoridade no mundo sobre os reinos. Então, por isso que eles acabaram assumindo esse, vamos dizer assim, tomando frente disso. O grande problema é porque eles sacramentaram, e esse foi o erro. Eles sacramentaram, e vocês sabem como, o irmão sabe como eu, que foi criado, inclusive, aquilo que nós chamamos de infabilidade papal, para querer mostrar que todos os atos e editos papais e bulas papais e tudo aquilo que eles escreviam eram Deus falando. Então, querendo ou não, aquele contexto era um contexto onde aqueles povos viviam debaixo desse princípio. Se o Papa falou, Deus está falando, e se Deus falou, Deus está falando, eu vou fazer o que eles disseram. Ou seja, então se torna mais difícil ainda compreender as pessoas daquele dia, porque eles tinham essa fé cega, e sabendo que o líder religioso no Ocidente era o Papa, então ficava mais difícil ainda. Então, o professor Tiago Braga, ele fala muito sobre essa questão. Ele, inclusive, usa um assunto muito curioso, que ele fala que o pensamento humano muda a cada 10 anos. A cada 100 anos muda muito mais. Há 500 anos mudou muito. E há 1000 anos atrás? Então, se nós queremos realmente entender e fazer uma avaliação das cruzadas com o nosso pensamento contemporâneo, a gente nunca vai entender mesmo. Por isso que a gente tem que voltar para a história, baixar um pouco as guardas para a gente compreender. Inclusive, outra afirmação que ele deixa muito interessante, que é, se não tivessem ocorrido as cruzadas há 1000 anos atrás, possivelmente nós do Ocidente não estaríamos aqui. Ou seja, quando pensamos sobre essa questão, nós baixamos um pouco o nosso julgamento aos reis, aos imperadores, inclusive aos líderes religiosos, porque mesmo que eles tenham errado, e erraram, isso é fato, não quero dizer que não, eles erraram, mas eles cometeram um erro tentando acertar
para fazer com que o Ocidente e parte do Oriente não fossem devastados pela fúria dos sarracenos, dos muçulmanos e de todos os grupos que até hoje fazem frente a outras religiões. E vocês sabem que, graças a Deus, mudou muita coisa. Nem todos os grupos muçulmanos são radicais, mas hoje, nesses últimos anos e décadas, nós percebemos que, inclusive agora, o que não são grupos radicais por parte de uma religião, como tem acontecido agora com os xiitas do mundo do Irã, e como grupos terroristas têm devastado ali, né, Israel, tanto na Síria, quanto ali também na faixa de Gaza. Percebam, são grupos muçulmanos radicais. A gente sabe que nem todo muçulmano é assim, mas imaginem naqueles dias medievais. Então, a atitude de se contra-atacar foi uma atitude praticamente necessária para se defender. E aí ficou essas frases aqui do professor Tiago. Eu achei que ele foi muito feliz. Eu sei que é muito difícil de afirmar isso como cristãos, mas agora estou fazendo um julgamento da história. E eu pensei comigo, é um assunto para a gente debater em classe e debater com seminaristas sempre, né? Como eu falei e repito, na minha opinião, o grande erro foi o Papa, o líder religioso, ter tomado frente, ter divinizado aquilo e não apenas ter dado aquele apoio político. Até o apoio político, eu vou dizer assim, que eu acho que ele poderia ter feito. Talvez ele não teria tanta força. Então, ele usou do artifício religioso para ter o domínio das massas. Na minha opinião, errado. E aqui fica mais uma crítica. Nós, como cristãos, precisamos das armas de Deus o tempo todo, não das armas humanas, nem das armas da política. Tá bom? Mas é isso. Quer falar alguma coisa, Dil? Bom, parece-me também que é claro que houve um erro de quem estava à frente, né, naqueles dias do Papa, mas assim, a gente percebe também que eles tinham pouco conhecimento a respeito daquilo que era verdadeiro e acabaram acatando tudo que vinha de cima, né? E por isso que Quando você diz isso, você está se referindo ao povo, né? não somente ao povo, mas também, né, aos próprios guerreiros das cruzadas e tudo mais, aqueles que faziam as guerras em si, os comandantes, porque eles acreditaram, né, em tudo que o Papa falava a respeito de salvação, a respeito que eles estavam legítimos naquilo que estavam fazendo diante de Deus, por conta que ele representava Deus na Terra e tudo mais. Sim, Então sim. havia pouco conhecimento a respeito daquilo que era verdadeiro, né? Então eles acabavam indo cegamente obedecendo todas as ordens em si. Mas é inegável que, assim, o Papa esteve à frente disso tudo, né? Sim, sim. E você falou muito bem. Os líderes religiosos tinham ciência. Fora deles, como você disse, muitos generais, soldados, eles se entregaram nessa causa, crendo que realmente Se Deus entregaram em uma estava... mentira, na verdade, né, pastor? Exatamente. Até Uma porque, né, mentira. Gil? Até porque, olha só que interessante. Quando a gente fala do século XI, né? A gente está falando aqui 1000 e alguma coisa. 300 anos antes, os muçulmanos tinham invadido ali a Península Ibérica, onde é a Espanha, tinham devastado. Ali tivemos o Franco, aquele grande rei Franco, Carlos Martel, naquela batalha de Poitiers, que ali eles detêm os muçulmanos, né? Perceba, e o Império, querendo ou não, né, a gente vê que, como você mencionou, de uma forma ou outra, os francos seguraram ali a invasão dos muçulmanos na Europa Central. Então, foi muito difícil mesmo, porque a cabeça de toda a população, tanto no Ocidente, que ali estava existindo o período feudal, quanto no Oriente, que mesmo que tinha ali o Império Bizantino, não tinha ali o domínio feudal, eles dominavam ali sobre o Mediterrâneo, já algo como nós aprendemos na última aula, um período de mais prosperidade. Mas era um momento muito difícil, porque, inclusive, também ali em Constantinopla, no Império Bizantino,
os turcos, seus jussidas, eles estavam conquistando Constantinopla em 1071. Então, poderia ser, de fato, o fim de todo o cristianismo, de todo o Império Bizantino, e quando a gente fala império, carregava o cristianismo, né? E no Oriente, e se eles entrassem no Oriente, com certeza os muçulmanos iam chegar ali, de fato, no Ocidente, porque eles já tinham dominado a Península Ibérica, ou seja, eles ficariam cercados. E, querendo ou não, a ideia do próprio povo muçulmano, os maometanos, eles tinham aquela ideia de serem eleitos de Alá para dizimarem os inimigos. Então, tudo que eles faziam era guerra santa. E isso estava no DNA deles. Então, assim, foi um período muito difícil. Foi E muito derramamento de sangue, viu? muito. Muita Sempre morte. muita morte. Então vamos lá, Gil. Então, vamos agora trabalhar um pouco em cima aqui do material do professor Robin Gomes Filho, porque agora a gente vai fazer uma ponte, né? E nessas aulas de hoje, como eu disse, eu estarei passando esses vídeos e todos esses materiais no nosso grupo de WhatsApp para enriquecer vocês, não só esses, mas vários outros artigos que eu separei para passar para vocês, tanto do edito do Papa Urbano I, Urbano II, vários assuntos que eu tinha separado aqui para vocês, como, por exemplo, de artigos quando, por exemplo, os templários, né, que é muito falado, a própria queda dos templários, a fundada ordem do templo, a primeira cruzada de Jerusalém, Papa Urbano II, quando ele faz aquela convocação. Eu separei vários artigos aqui para vocês sobre isso, e eu vou estar passando no grupo. Inclusive, eu até peguei também um artigo muito interessante do Papa Urbano II e as Cruzadas, onde se faz um levantamento histórico do que ele disse e do que os outros monges colocaram como dados históricos do que possivelmente ele tenha dito também. Mas, como o Papa Urbano II tinha muitas outras cartas e materiais que ele já tinha publicado, então, o que acontece? Com esses materiais que o Papa Urbano II passava, então foi feito algumas, como que eu posso dizer, uma remontagem das palavras dele. Então, eu vou passar para vocês depois no nosso canal de WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, Gil, vamos lá. Aqui, ó, vamos ler agora algumas definições básicas que eu achei muito legal, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Leia para nós, Gil, por gentileza. Estou colocando aqui na tela. Beleza. Tá dando para ver já, Gil? Sim, dá para ver. Então, vamos lá. Um assunto muito interessante que eu aprendi, inclusive, com o professor Robson, sobre essa questão do termo cruzada. Leia para nós, Gil, por gentileza. Definições básicas. Conceitos criados e não herdados. O nome foi dado posteriormente porque seus participantes consideravam soldados de Cristo e usualmente bordavam a cruz em sua roupa. Joia. Naqueles dias, eles não se consideravam como cruzados. O professor Robson, na sua aula, ele fala uma coisa muito interessante, que a diferença na questão histórica entre um conceito criado e um conceito herdado. Qual é a diferença de um para o outro? O conceito criado é a palavra criada posteriormente por meios didáticos. Então, quando nós hoje tratamos do assunto das cruzadas, nós estamos nos referindo a que período? Aquele período em que os soldados de Jesus atacaram, por parte da bênção do Papa, reinos pagãos que tinham dominado os territórios cristãos, principalmente a Terra Santa. Então, naqueles dias, qual era a maneira em que eles se autodenominavam? Eles se autodenominavam como soldados de Cristo. Todos aqui eram soldados de Cristo.
Então, por isso que essa palavra cruzados, ela vem como um conceito criado depois, não como um conceito herdado, tá bom? Lembra que na última aula, Dilson me fez uma pergunta sobre a questão do Império Bizantino? Os irmãos sempre perguntaram, mas como eles se chamavam? Chamavam de Império Bizantino ou Império de Constantinopla? Ou Império Romano em Constantinopla? Entendeu? Então, percebo que, historicamente, muitas coisas acontecem dentro dessa premissa. Quando nós estamos tratando hoje sobre um certo assunto, é um certo assunto porque virou um conceito criado, porque didaticamente explica melhor. Então, como eles eram soldados de Cristo, sobre a roupa deles e os escudos tinha uma cruz, foi chamado de movimento das cruzadas. Tá bom? Continua lendo para nós, Gil, por gentileza. Ok. Definição resumida para cruzadas. Mas, o que foram as cruzadas? O que foram as cruzadas? Teremos todas as páginas seguintes para responder essa questão. Mas, simplificadamente, podemos dizer que foram expedições militares empreendidas contra os inimigos da cristandade. E por isso legitimadas pela Igreja, que concedia a seus participantes privilégios espirituais e materiais. Portanto, as lutas contra os muçulmanos do Oriente Médio e da Península Ibérica, contra os eslavos pagãos da Europa Oriental e contra os heréticos de qualquer parte da Europa Ocidental, eram cruzadas. Exatamente. Ele está fazendo aqui, podem ver que ele sempre coloca as fontes, que é o professor, que inclusive eu vou até mostrar já o material que ele se baseia todo esse estudo. Então, o que era de fato isso, irmãos? Eram literalmente, como ele explica aqui, né? Expedições militares empreendidas contra os inimigos da cristandade. Aqui, cristandade, Gil, na realidade, eram quem? Os ortodoxos gregos, os romanos, a teologia ortodoxa, a teologia ariana. Era um ariano? Era, mas era um cristão, concorda? Era um grupo que, por exemplo, que nem nós trabalhamos na última aula, como acontece com a igreja copta no Egito, outros movimentos que existiram dentro do próprio cristianismo, qualquer um grupo, por mais que ele não estivesse ali dentro daquela certa uniformidade, não tem problema. Eles eram cristãos. Então, se eles eram cristãos, eles precisavam ser protegidos. Aqueles que seguiam o monofisismo, né, que aconteceu de muitos grupos cristãos, não tem problema, eles se uniam nessa época. Porque o que acontece, irmãos? Qual era a grande força do Papa nesses dias? Era unir os reinos, e principalmente os cristãos, contra uma grande ameaça. Quem era essa grande ameaça? Eram os muçulmanos. Claro que haviam outras ameaças, como eu mencionei para vocês, como foi o caso dos vikings, por exemplo, os eslavos, mas eles, logo depois de algum tempo, deixaram de ser também ameaças. Eles eram, mas não eram ameaças tão grandes quanto a questão dos muçulmanos, tá bom? Então, por exemplo, qualquer cristão, aqueles que eram monofisistas, não tem problema. A questão agora das diferenças caía-se por terra. Lembra que nós tivemos, nas aulas passadas, nós trabalhamos bastante, inclusive, sobre aquelas questões em que a igreja ela se divide por causa de alguns daquelas práticas, né, como nós falamos, sobre a controvérsia iconoclasta. Então, agora, a controvérsia iconoclasta não era mais tão relevante. Por quê? Porque agora o que importa é a sobrevivência do cristão, indiferente do que você era. Então, percebam, a gente começa a compreender um pouco melhor esse período, né? Tá bom? Beleza até aí? Como hoje, né? Os cristãos, os católicos, os espíritas, então, se uniam tudo em prol de uma causa.
Seria mais... É que naqueles dias não tinha a figura de outras religiões, assim, Sim, né? espíritas, etc. e tal, né, Gil? Mas serve bem como ilustração, né? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa que eu acabei esquecendo, que seria a obra aqui. Ó, o professor Robson, ele vai se basear nesse livro, ó, As Cruzadas, tá bom? Franco Júnior, Hilário. E, inclusive, aqui, né, ele começa ele vai trabalhar sobre esses temas: definições e características, motivações materiais, motivações psicológicas, as cruzadas no Oriente, as cruzadas no Ocidente, e aí ele cita a bibliografia. Eu achei muito legal, né? E aqui nós estamos em cima dessa premissa. O que foram as cruzadas? Definições básicas e características básicas. Eu peguei dele esse material. Inclusive, deixa eu voltar aqui também e mostrar já um outro livro que o professor, que eu gostei muito também, que é o professor, onde está aqui? Só pegar. O professor Tiago Braga faz a indicação desse material. Guia a História das Cruzadas. Eu achei muito interessante esse livro. Nós já vamos pegar aqui a síntese, essa síntese que está dentro desse livro que o professor cita, né? Que é As Cruzadas do Franco Júnior Ilcio, se eu não me falha a memória. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Faltou o nome dele. Eu esqueci, cortei, peguei a foto, mas não peguei o nome dele. Se eu não me engano, é Franco Júnior Hilário. Isso, Franco Júnior Hilário é o nome desse professor, editora brasiliense, 1989. É um dos livros que fala sobre a cruzada, né? Guia a História das Cruzadas. É muito importante a gente estar tendo essa noção para a gente poder aprender melhor, né? Tá bom? Então, beleza até aí, Gil? Tranquilo? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não, Tranquilo? tranquilo. Beleza. Ó, aproveitando esse momento aqui de explicação, eu separei um texto aqui também que eu achei muito interessante, que também é uma indicação também do professor Tiago, que ele coloca as notas de rodapé no seu, no seu, na descrição do seu vídeo. Olha que legal. Outro livro também aqui do Adeilson Nogueira sobre as cruzadas, e eu gostei demais só essas palavras explicando o que o livro trata. Leia para nós, Gil. Olha só que interessante. O que é muitas vezes esquecido é fato que as cruzadas cristãs foram a resposta às cruzadas muçulmanas contra os cristãos. Mohamed, o Maomé, né, iniciou e endossou essas cruzadas contra os cristãos, como demonstrado por seu próprio exemplo, começando em 630. Dá uma pausa, por gentileza, Gil. Só fazer um comentário. Quais eram os maiores inimigos cristãos nesse período? Eram pelo menos três. O número um e absoluto era quem? Os próprios muçulmanos, já há 300 anos, 300, 400 anos. O segundo inimigo também da igreja, no caso, e do mundo cristão, eram os povos eslavos, como eu mencionei, de onde se derivam os vikings, ali que tinham invadido, principalmente aquela região do leste europeu. E o terceiro inimigo da Igreja de Jesus eram as próprias comunidades heréticas dentro da igreja, e os cismas que se causavam, e nesses dias você tem que lembrar que o cisma já estava num outro patamar. Quando alguém era decretado herético, já você poderia, nesses dias, matar em nome de Deus. Ou seja, perceba, olha aí as divisões e as contendas. Então, a gente tem que fazer uma leitura dentro dessa perspectiva, né? Porque senão a gente não consegue entender bem isso, tá bom? Beleza, Gil? Maravilha. Então, continua lendo para nós, por favor. Os fatos referentes à agressão muçulmana foram esquecidos deliberadamente, ocultos do público por especialistas liberais. A realidade histórica é que os cristãos foram forçados a responder às cruzadas muçulmanas, depois de séculos sendo aterrorizados pelos discípulos de
Maomé ali, na verdade. Dá uma pausa aqui, Dio, só uma pausa mais uma vez. Será que essa informação ela é verdade ou ela é uma mentira? O que você acha, Dio? Percebam, Maomé começa a fazer ali a partir de 630, a gente está já falando aqui de 1050, ou praticamente 400 anos de história. Será que isso era uma inverdade ou não? Os muçulmanos contra-atacando o mundo cristão, será que os cristãos, eles me entendam, né? Eles ficaram se defendendo por quase 400 anos. Ou seja, mesmo com toda a teologia errada. Então, será que é uma inverdade essa fala ou ela está embasada em assuntos históricos? O que você acha? Não, eu acredito que os muçulmanos sempre estavam tentando invadir de alguma maneira os territórios e os lugares ali onde se praticava o cristianismo, a cristandade. Então, acredito que possa ser uma verdade, sim. Sim, sim, eu também, assim, me entenda, uma coisa é a sua defesa, outra coisa é a sua expansão sobre. Só fazendo mais um comentário aqui. Os muçulmanos, eles tinham, sim, eles eram conquistadores vorazes, mas com o povo conquistado, na grande maioria das vezes, eles davam liberdade àquelas pessoas, na grande maioria das vezes. Depois das cruzadas, os cristãos foram menos intolerantes do que os muçulmanos. Ou seja, mesmo que eles precisaram contra-atacar, mesmo que eles foram forçados a contra-atacar, quando eles passam a contra-atacar, dá para ver que eles vão além da medida, porque agora eles matam todos os hereges, qualquer um que não confessasse que Jesus Cristo era o Senhor, ou seja, que não confessasse a fé católica, então eles foram menos intolerantes. Então, ao mesmo tempo que isso é verdade, mas a gente também não pode deixar de afirmar uma outra verdade. Qual foi? A maneira distorcida que eles contra-atacam e a maneira mais distorcida que eles querem pôr goela abaixo a fé, em nome de que, se a pessoa ou o reino não aceitar, vão ser dizimados. Então, assim, são verdades, mas que não anulam outras verdades, né? Tá bom? Porque a gente vai ver aqui na aula de hoje, e hoje a gente vai trabalhar bem especificamente as 4 primeiras cruzadas, que inclusive na última cruzada, porque foram 9 ao todos, as cruzadas oficiais reconhecidas pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas é óbvio que existiram muito mais do que essas 9, né? Só para vocês terem uma ideia, são 9 aquelas que ela valida, aquelas que o Papa assina embaixo, juntamente com toda a política, né? Porque a gente tem que lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela cria essas expedições militares junto com as forças civis. É aí onde nasce o que? Os soldados de Cristo, que nós chamamos de cruzadas. No entanto, essas 9 expedições, que vão durar ali entre a primeira cruzada, que se dá, propriamente dito, por volta do ano... deixa eu já pegar aqui para vocês. Já acho aqui, junto com o Papa, eu não sei onde eu pus a minha nota. Já acho. Vai dar uma ideia de quase 200 anos de cruzada. Então, olha só, é interessante que esse período, ele é um período em que eles passam do limite e chegam ao ponto, como eu falei há pouco, que na quarta cruzada, cristão começa a atacar cristão. Ou seja, e na última aula que nós falamos sobre o Império Bizantino, lembra que eu disse que uma das cruzadas, elas está em Jerusalém e, de repente, elas entram para Constantinopla, lembra disso? Eu só fiz uma citação, a gente vai mostrar agora e os detalhes do que aconteceu. Né? Então, nós veremos que as cruzadas, elas nascem, num primeiro momento, como algo legítimo, mas em pouco tempo eles se perdem para algo totalmente ilegítimo. Então, é muito interessante isso. 1095 é a primeira cruzada, tá bom? E aí eles vão parar lá por volta de 270, ou seja, praticamente 170, quase 200 anos de cruzada. Né? Um período muito devastador.
como eu disse, são 9 cruzadas oficiais, mas existiram muitas outras, e muitas paralelas, porque depois que abriu a porteira, passou o boi, passou a boiada, e aí começaram a se ter guerras santas em nome de Cristo. Ou seja, qualquer soldado que matasse um muçulmano ou algum inimigo da fé cristã, ele já estava dentro de encíclicas papais, onde ele tinha benefícios. E a gente vai ver esses detalhes já já através dos slides, tá bom? Beleza, Gil? Então, continua lendo para nós aqui rapidamente, de onde você parou? Embora os cruzados, né, europeus. Isso, Pode foi continuar. mesmo. Embora os cruzados europeus possam ter agido motivados pelas boas intenções cristãs, erraram quando cortaram, queimaram e forçaram conversões. Jesus nunca usou de violência, nem chamou seus discípulos para usá-la. Diante desse fato histórico, é natural que o Novo Testamento jamais endossasse a violência para espalhar a palavra do verdadeiro Deus. Ou seja, esse livro, A Cruzada de Adeilson Nogueira, vai estar trabalhando sobre isso. Continua para nós, Gil. Deixa eu aqui mudar. Aí, lemos há pouco aqui. Ó. Então, embora, aliás, aqui. Palavra de Deus, né? Isso, a realidade, Aline. Boa. Isso. A realidade textual corresponde à realidade histórica. Em contraste, os muçulmanos que... Aqui, em contraste, os muçulmanos que... cortaram e queimaram e forçaram conversões não se afastaram das origens do Islã, mas seguiram-nas de perto. É um fato histórico simples e desagradável que, nos 10 anos que Maomé viveu em Medina, 622 a 632, ele enviou e saiu em 74 ataques, expedições ou guerras em grande escala, que vão desde pequenos assassinatos, né, em 630, a expedições não resultavam em violência, com o exército muçulmano sempre espreitando ao fundo. Dá uma pausa aqui, Gil. Essa crítica do Adeilson é muito legal, mostrando que não tem base bíblica e, ao mesmo tempo, historicamente, os maometanos, desde a sua origem, sempre foram assim. Ou seja, estavam seguindo aquilo que eles aprenderam. Então, a gente poderia falar que o contra-ataque cristão também foi um contra-ataque cristão necessário para se defender, mas que acabaram se tornando, além da medida, logo quando eles fazem, de fato, como a gente vem estudando aqui, né? Porque, mesmo que, num primeiro momento, eles possam ter se defendido, mas logo depois eles vão e praticam aquilo que os próprios muçulmanos estavam fazendo, né? Tá bom? Então, continua para nós, Gil, terminando aqui. Eu lembrei da Guerra dos Macabeus. Mas Assim, você vê, né, é bem parecido, Gil, mas olha só que sentido que diferença. alguns, né, eles se deixavam, né, ser conquistados e até morriam, mas aqui é totalmente ao contrário, eles contra-atacam mesmo e fazem um escárnio danado. E aqui, Gil, uma coisa que eu estava pensando sobre exatamente isso também. Eu estava me lembrando da Guerra dos Macabeus enquanto eu preparava essa aula, mas vocês podem ver que os judeus, no seu ímpeto, geralmente eles não eram expansionistas, eles eram territorialistas. Eles queriam a sua terra, queriam preservar o templo, fizeram e cometeram erros, mas eles não invadiam o Egito, eles não invadiam a Síria, simplesmente... Percebam que aqui os católicos e a liderança católica vai além dos judeus no Queriam Velho conquistar Testamento. a mais, né? Tá? Queriam conquistar a mais. Você vê como que aquele lado do poder, da religião que subiu na cabeça tanto do Papa, por isso que historicamente, quando a gente está lendo alguns livros de história, e quando fala o império do Papa, porque era isso mesmo, era o império do Papa.
Literalmente, Papa né? mandava mais do que o imperador, ou os imperadores, ou os reis. E num momento como esse, ele conseguiu unir todos os reis para atacar o inimigo, porque aqui é uma questão geopolítica. Então perceba que nesses dias a igreja ela se deformou tanto que ela, em nome de querer reconquistar a Terra Santa, mas perceba, olha que coisa medonha. A sede do cristianismo era onde? Era Jerusalém? Para os romanos, era em Jerusalém? Não, Não, era Roma, era a Basílica de São Pedro. isso, era em E Roma. a sede dos ortodoxos era onde? Era Santa Sofia, Constantinopla. E por que eles queriam agora a Terra Santa? É porque a Terra Santa, que era de domínio deles, agora eles tinham perdido. Ou seja, a questão não tem nada a ver com a religião. A questão tem a ver com a religião? Tem, claro, porque ali tinha o legado da religião, mas a sede era em Roma. A gente já vai ver no segundo bloco, Gil. Lembra que nas aulas anteriores nós falamos do período chamado feudalismo? A gente vai ver aqui, com base nesse material que separei para vocês, que o que acontece aqui é que tem um crescimento muito grande demográfico no mundo. A população no mundo cresce demais. E por ter crescido demais, agora então o Papa precisava fazer algumas coisas para que as terras fossem conquistadas. Porque lembra do sistema feudal e que tínhamos o vassalo e o suzerano? Agora não tinha mais terras, porque cresceu muito. Segundo alguns historiadores, a tecnologia na agricultura nesses dias tinha evoluído muito. Então, naturalmente, assim como existia o período feudal no Ocidente, aqui no Oriente, onde estava Constantinopla, estava tendo muita prosperidade e já não tinham mais terra, eles precisavam de expandir, porque a população tinha crescido muito. Além disso, muitas pragas já tinham cessado. Então, dá para ver que a ideia aqui das cruzadas, elas foram literalmente como cruzadas expansionistas, ou seja, o cristianismo se deformou a um ponto. Perceba que no Velho Testamento, mesmo eles estando debaixo da lei, aqui nós estamos falando da história da igreja cristã, jamais deveria ter cruzada, muito menos expansionista dessa forma. Mas perceba aonde o líder religioso ele se enveredou. Olha só que interessante, né? E que trágico. Então, continua lendo, conclui para nós, Gil, por favor. Ok. Mais tarde, Maomé exigia uma vingança terrível sobre um indivíduo ou tribo que lhe cruzasse. Esses 10 anos não conheceram longos períodos de paz. Portanto, é natural que o Alcorão seja preenchido em referências ao jihad e ao qital, a última palavra significando lutar, matar, guerrear e abater. Dá uma pausa aqui. Qual é a diferença do jihad e qual é a diferença da cruzada? Nenhuma. Ambas são guerras santas. Terrível, não? Então, continua para nós, Gil, por gentileza. A realidade textual corresponde à realidade histórica. Isso significa que a igreja teve de lutar para não ser engolida por uma religião agressiva ao longo dos séculos. Assim, a igreja não saiu e conquistou de uma maneira estúpida, sanguinária e irracional, embora as cruzadas cristãs estivessem longe de ser perfeitas. Ou seja, ele faz uma defesa mostrando que foi um contra-ataque. Nesse primeiro momento, eu também não acho que foi errado se defender, mas a gente vê que, estudando detalhadamente, nós notamos que o negócio se perdeu. Infelizmente, por quê? Porque era um cristianismo que tinha se tornado apenas nominal, dogmático, e não era um cristianismo na sua essência. Tá bom? E a gente vai ver, inclusive, que muitas ordens daqueles cavaleiros eram ordens de cavaleiro que nasciam dentro dos monastérios. Por isso que aqui a gente tem que fazer uma releitura, e o livro, inclusive, do nosso irmão Justo Gonzalez, logo no início, aqui no volume 3, então eu vou parar aqui para a gente voltar já já. Deixa eu só voltar aqui. Olha só, no capítulo de número 3, ou melhor, no quarto livro, aqui vai ter o capítulo 1, a reforma monástica. Então, já começa assim.
O capítulo 2, a reforma papal. O capítulo 3, o conflito entre pontificado e o império. E o capítulo 4, as cruzadas. Então, aqui a gente consegue entender um pouco melhor todo esse enredo. Tá bom? Vamos dar uma pausa para o nosso intervalo? Beleza? Então tá bom. Alguma pergunta? Tranquilo? Não, da minha parte está tranquilo. Tá, joia. Então vou dar uma pausa. Parar, a gente volta já já.